Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula Engenheiro Júnior com você. Na aula anterior, falamos sobre montantes duplos e alguns aspectos acerca de parafusos, especificamente parafusos ponta-agulha, ponta-broca, algumas características sobre esses tipos de parafusos. E também trabalhamos sobre montantes duplos, mostrando a forma telescópica e o montante duplo em formato de H. Caso você não tenha visto a aula anterior, sugiro que você consulte para que assim o seu conhecimento seja ampliado no quesito de parede de drywall. Nessa aula falaremos especificamente sobre características da instalação das chapas de gesso. Nós paramos na aula anterior aqui, nessa figura 6, dando continuidade. 6.4.3 fala sobre instalação, reforços e outros subsistemas no interior das paredes. Para a instalação dos subsistemas, ele é detalhado na seção 8, e para a colocação de reforços para a fixação de peças suspensas, recomenda-se a execução antes do fechamento dos dois lados das paredes, caso a sua parede então tenha algum reforço específico ante algum tipo de móvel ou algo que aquela parede vai receber. É necessário que esse reforço seja feito antes da fixação das chapas nos dois lados. Fixa-se então um dos lados e apenas após fazer esse reforço é feita a fixação das chapas. Parte 6.5.1 da norma, colocação das chapas de gesso. As chapas de gesso para drywall devem possuir altura de 10 milímetros menor do que o pé direito. Caso você tenha um pé direito de 2,70, a medida total da sua chapa deve ter 2,70 menos 1 centímetro, ou seja, 2,69 deve ser a medida total da sua chapa de gesso. A medida usual comercialmente vendida de chapas de gesso, como já foi falado antes, é de 1,20 de largura por 1,80 de altura, porém é possível encontrar em alguns fabricantes chapas de até 3 metros. Recapitulando, caso você tenha um pé direito de 3 metros, a sua chapa ela precisa ser esse pé direito menos 1 centímetro ou 10 milímetros. Essa folga, como é trabalhado aqui, é deixada na parte inferior. Caso você tenha uma chapa de 10 milímetros, você pode usar pedaços dessa chapa na parte inferior como calço, apenas para que se garanta essa folga na parte inferior. Estando os perfis fixados, deve-se erguer e posicionar verticalmente as chapas de gesso, encostando-as no teto, ou seja, na parte de cima do teto. A chapa ela pode encostar no teto, não precisa ter essa folga de 10 milímetros. As chapas elas ficam apoiadas então no montante, onde serão fixadas, e deixa-se a folga na parte inferior. Em montagens específicas, as chapas elas podem ser horizontalmente posicionadas, principalmente quando é o caso de paredes curvas, onde preferencialmente deve-se utilizar essas placas horizontalmente. É importante manter as juntas desencontradas em relação à outra face e, no caso de chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser defasadas da primeira. As juntas verticais entre as chapas devem ser feitas sobre os montantes e as juntas horizontais devem ser desencontradas. Mostremos um pouco dessas características. Aqui nós temos uma parede de drywall com os montantes na vertical. Na parte inferior e superior nós temos as guias. Dentro dessas guias nós colocamos os montantes. Nesse caso específico, a distância entre esses montantes está de 60 centímetros entre um e outro, sendo que temos dois montantes nas extremidades das chapas e um montante no meio. Também existe a possibilidade, para reforçarmos mais a parede, de colocarmos dois montantes no meio e dois nas extremidades, sendo que a distância entre os montantes ficaria de 40 centímetros. Nesse caso específico é de 60 centímetros. O que acabamos de identificar por meio dessa norma é que nessa parte inferior, apesar de não conseguirmos ver, a chapa ela não pode encostar no chão. É necessário que ela tenha uma distância no chão de 1 centímetro ou 10 milímetros. Caso essa sua chapa seja de 10 milímetros, você pode colocar um pedaço dela embaixo, justamente para que você garanta esse 1 centímetro. Já na parte superior, a chapa ela pode encostar normalmente no teto, não tendo necessidade de deixar essa folga.
Conforme apresentado na norma, as chapas elas ficam encostadas nos montantes, os quais elas são parafusadas. Nesse caso específico, essa chapa tem 1,80. É possível verificar essa junta horizontal entre essa chapa e esse pedaço de chapa na parte superior para complementação. O que nós conseguimos notar aqui é que temos a instalação de uma chapa completa, um pedaço de chapa e volta-se a uma chapa completa. Eu não posso colocar uma chapa do lado da outra, pois caso façamos isso, haverá um encontro entre essas juntas. É o que a norma estabelece que não pode ocorrer esse encontro horizontal nessas juntas. Por isso, colocando essa chapa menor na parte de baixo, haverá um desencontro de juntas aqui. Teremos essa junta aqui na parte superior, uma junta aqui na parte inferior e outra aqui na parte superior. A próxima também deverá ser aqui, garantindo-se assim o desencontro entre as juntas. O que acabamos de ver também nessa norma é que precisamos manter as juntas desencontradas em relação às da outra face. Temos então apenas uma face instalada, um lado da parede. Depois de se instalar num lado da parede, pode se instalar no outro, mas é necessário que não haja um encontro entre a junta de um lado e a junta do outro. Nesse caso específico, deveríamos colocar um pedaço menor na parte de baixo e o restante da chapa na parte de cima, justamente para que não haja um encontro entre essas duas juntas. Ou seja, é necessário que alternemos dessa maneira as chapas para que entre as faces elas também não coincidam essas juntas. Também no caso de utilizarmos chapas duplas, ou seja, fiz a colocação dessa placa, vou colocar outra placa sobre ela, as juntas dessa próxima placa também não podem coincidir com essa. É necessário começar aqui na parte de baixo e depois na parte de cima. Nunca em nenhuma situação coincidindo, nem entre juntas de outras faces e nem entre essas juntas horizontais, sejam chapas simples ou chapas duplas. É necessário você guardar essa informação de garantir um desencontro entre essas juntas. Você vai identificar por aí muitos instaladores colocando uma chapa do lado da outra, de maneira que facilite, entre aspas, o trabalho, mas possivelmente a longo prazo vai aparecer patologias nessa parede. É necessário salientar que essa parte da junta é uma parte mais enfraquecida dessa parede. Então, quando nós utilizamos esse zigue-zague, garantindo um desencontro, nós reduzimos o enfraquecimento dessa parede e caso haja alguma patologia e fissura numa junta específica, ela não vai conseguir se comunicar com as outras. Fazendo todas as placas com as juntas encontradas, haverá uma comunicação entre essas juntas e caso uma fissure, essa fissura e trinca vai conseguir se transmitir às outras, caso não tenha esse desencontro correto. É importante garantir também essa característica. As juntas verticais entre as chapas devem ser feitas sobre os montantes. Em nenhuma ocasião é possível que essa chapa termine em algum ponto que não tenha montante. Ou seja, em toda situação é necessário que nas extremidades da chapa sempre tenham montantes, em todas as situações. E como já abordamos, esse montante no meio, que é a distância de 60 centímetros, ou 2, que é a distância de 40 centímetros. Quanto às juntas horizontais, elas devem ser desencontradas, que foi o que trabalhamos. Note que, quanto à junta horizontal, não há necessidade de ter nenhum montante. Essa obrigatoriedade é apenas na vertical. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algumas características acerca da instalação das chapas de gesso. Na próxima aula também continuaremos a falar sobre outras características das chapas de gesso. Não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho das notificações e curtir, para que assim o nosso canal cresça e consigamos ajudar mais pessoas. Um abraço, até a próxima aula.